Osclimalfa, senhores aviadores, e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Piloto. Hoje, senhores, nós vamos repetir um formato que vocês aprovaram da última vez, que é o formato de voo comentado. Eu havia feito isso em uma navegação solo, né, da última vez que eu utilizei esse tipo de formato, e dessa vez, procurando aqui nos arquivos da minha GoPro, eu decidi compartilhar com vocês o meu primeiro voo em uma aeronave anfíbia. O avião é o Petrel, que é um anfíbio biplano, e ele já apareceu em outros episódios aqui no canal, né, para quem acompanha aqui todos os nossos episódios. E que vocês que acompanham canais de aviação aqui no YouTube também já devem ter visto lá no Aero, por trás da aviação, vendo que esse é o mesmo modelo de aeronave que eles usam lá, né, naquele, sim, excelente conteúdo que eles produzem. Se vocês ainda não o conhecem, eu recomendo. Mas, bom, começando pelo começo, um pouco de contexto. Como que eu fui parar lá? Eu conheço o César, que é o dono da aeronave, já assim há algum tempo. Ele já voou trikes e ultraleves no passado, e depois de um breve tempo se divertindo apenas na aviação virtual, né, nessa folga que ele teve da aviação, por assim dizer, ele resolveu retornar para a aviação real. O ponto aqui, toda a formação, adaptação e ambientação da aeronave dele foi feita no interior do estado, e para o primeiro voo dele aqui para a área da Terminal São Paulo, ele queria vir com alguém que já, né, conhecesse a região, já tivesse voado aqui e por aí se vai, para se ele quisesse tirar alguma dúvida ou pedir ajuda para alguma coisa durante o voo em si, ele tivesse, né, alguém ali ao lado, e foi aí que eu entrei na história. Antes desse voo do Petrel, eu só havia voado em aeronaves terrestres e triciclo, dentre elas o Cherokee, o Tupi, o Cessna 152, e na parte dos ultraleves o Paradise Eagle, o Paradise P1 e recentemente o Coyote também. Mas, bom, começando sobre o relato em si, a minha primeira grande memória do voo é quanto à particularidade do Bouncing Landing, que é popularmente conhecida como pouso ping-pong, que é quando a aeronave ela toca com muita energia durante o pouso e ela é literalmente impulsionada, né, para cima novamente. Nas aeronaves terrestres isso ocorre, obviamente, por causa do amortecedor, mas nas aeronaves anfíbias esse mesmo efeito ainda é reproduzido através do casco da aeronave e da água. Então, dependendo do ângulo e velocidade com a qual você toca ali na superfície do lago represa, você vai sair pulando literalmente que nem uma daquelas lanchas de alta velocidade que a gente vê nos clipes de ação e por aí se vai. Então é o ponto que merece atenção. Ainda no toque na água, quando você olha para as laterais, também impressiona como o turbilhonamento da água ela passa por cima do par inferior de asas da aeronave, dando inclusive a impressão que, assim, por algum momento a asa vai ficar meio que totalmente por baixo da água, coisa assim. Mas felizmente, para alegria de todos e felicidade geral da nação, isso não ocorre, é só uma impressão ali de primeira viagem. Ainda no pouso, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiramente, a frenagem. Realmente, eu me impressiono com quão rápido aquela aeronave desacelera uma vez que ela toca ali na água definitivamente. Dá a impressão que tem algum reverso embutido ali, alguma coisa assim. Já houve assim aproximações que eu, como piloto inexperiente nesse tipo de aeronave, teria arremetido, achando que não haveria tempo e espaço, né, para você fazer a frenagem da aeronave, mas claro, obviamente, eu estava errado e a gente conseguiu, né, ali parar com toda a segurança. E outro ponto que me surpreendeu, particularmente porque eu mesmo tendo feito natação quando criança ainda não sei nadar. Aliás, bom, na verdade eu até sei nadar, mas eu precisaria daquelas boias de braço do Bob Esponja, então, né, na prática eu não sei. Mas bom, o ponto aqui me chamou a atenção sobre o quão a aeronave, entre aspas, afunda quando ela fica estacionária na água. Porque no Petrel a gente fica meio que sentado com as pernas estiradas, como se a gente ficasse sentado no chão, né, literalmente, ou seja, a gente fica bem próximo do casco da aeronave. Então, quando a aeronave pousa ali na água e desacelera, o nível da água ela fica assim bem próximo da margem da porta da aeronave. E o nosso corpo fica literalmente abaixo do nível da água. Então eu que já assisti Titanic várias vezes, admito que fiquei com um friozinho na barriga ali, mas foi só isso. Bom, isso foi o que me surpreendeu como espectador do voo, mas claro que felizmente eu tive a oportunidade, né, de fazer alguns TGLs e pilotar a aeronave ali durante uns minutos. No começo eu havia citado para vocês sobre o Bouncing Landing, certo? Bom, o que me surpreendeu foi que no caso da aeronave anfíbia, isso ocorre não somente durante o pouso, mas também durante a decolagem. Então, com isso em mente, avaliemos essa cena aqui de agora. Eu lembro que o César chegou a me falar para eu deixar o manche cabrado durante a corrida para decolagem, mas até por eu não saber o motivo, nem ter perguntado também, eu acabei não cabrando o bastante. Você tem que acelerar e puxar ele aqui, cabra aí. Acelera, manda lá. Então, olha lá, a gente começa a corrida para decolagem, a aeronave começa a ganhar velocidade e... Opa. Olha a minha cara ali de quem fez coisa errada.
Bom, ao tudo, eu devo ter feito ali, uns 4 TGLs talvez, e depois disso eu já havia pego ali o jeito da aeronave. Então no fim não tem nenhum, né, mistério quanto a isso, é só a questão de você pegar o jeito ali realmente. Outro ponto que me chamou a atenção foi que ao pilotar a aeronave, você tem que ter cuidado com o perigo do chamado efeito espelho d'água. Porque assim, quando você está se aproximando para pousar em uma pista comum, a sua noção de aproximação com o solo, ela é assim, clara e constante. Você está vendo a pista, a centerline, a cabeceira, né, e tudo mais. Já no caso do pouso na água, quando a superfície da represa, por exemplo, ela está com quase nenhuma ondulação, e dependendo também do reflexo da luz do sol na água e etc. Se você assim tiver meio distraído, você pode não perceber que a superfície da água está chegando durante a aproximação para o pouso. E assim você acaba tocando com energia excessiva ali, dando aquela pancada literalmente na água. Então você se aproxima, por exemplo, achando que ainda falta 10 metros para você tocar na superfície da pista e pá, você vai tocar nela ali imediatamente. Então é um ponto que merece extrema atenção. E também trem de pouso. Como essa aeronave anfíbia, o trem de pouso dela, né, é retrátil, vendo que ela opera tanto na água quanto na terra, o que é ao mesmo tempo uma excelente vantagem, mas também é outro ponto que merece plena atenção da gente. Porque qualquer aeronave terrestre que tenha o trem de pouso retrátil, com isso você acaba associando o ato de subir e baixar o trem de pouso, respectivamente, apenas na decolagem e no pouso, certo? O ponto é que na aeronave anfíbia, isso está em uma potência de atenção acima. Porque há pousos onde o trem de pouso deve estar baixado, que é o caso do pouso em uma pista, e há pousos onde o trem de pouso deve estar levantado, que é no caso do pouso na água. Então é interessante como há casos onde os dois pousos ocorrem até que, assim, com apenas 1 minuto de espaço. Por exemplo, você vem, faz um TGL em uma pista, arremete, recolhe o trem e 1 minuto depois você pousa na água da represa que fica em frente à pista, dessa vez com o trem ainda levantado. Então, assim, é o tipo de associação que você tem que se forçar a memorizar ali com o tempo. E para finalizar, é interessante notar como ao voar em uma aeronave anfíbia, o seu modo de pensar durante um voo de cruzeiro e uma navegação ali, ele muda. Eu me lembro que eu estava ajudando esse meu amigo em um planejamento uma vez, né, na noite anterior a esse voo que a gente faria na manhã seguinte, e eu me lembro que eu havia sugerido ele fazer um pequeno desvio ali em uma das fases do voo para ele não passar por cima de uma área de lagos e rios, porque em uma aeronave terrestre, uma pane de motor ali naquela área seria algo no mínimo, né, trágico, mas caramba, é um anfíbio. Só depois que me toquei desse fato óbvio. Então nesse aspecto, esse tipo de aeronave traz ainda mais, né, segurança para o seu voo, porque se uma pane ocorrer e você tiver a opção de pousar em uma rodovia com postes e carros, ou em um lago ou rio calmo, é muito melhor você escolher, né, essa segunda opção. E eu encerro dizendo que no final das contas, senhores, o que fica na memória é o quão mágico é você pousar ali na água, tendo ali a possibilidade de ir para a aeronave, abrir o cockpit e poder tocar ali na superfície da água. Assim, é sem dúvidas uma experiência sem igual. Então, se vocês tiverem a oportunidade no futuro de vocês na aviação de fazer um voo de aeronave anfíbia, fica a recomendação. É um tipo de experiência que não sai da memória. Bom, então finalizamos por aqui, senhores. E por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse formato de episódio, se ele foi informativo e se vocês desejam outros assim. E não se esqueçam do like e também se inscrevam para entrar aqui no nosso esquadrão. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade.